Tem como provar que nós falamos alguma coisa de mal do senhor. Aí, ó. Agora quieta aí, pessoal. Não pode falar mais, hein? Não pode falar mais de mal de ninguém agora. Só a verdade. Vamos lá. Só a verdade. Só que a verdade dói, né, professor? A verdade é doída, hein? Opa. Pessoal, esse exercício aqui, não tá dando para ver, né? É esquisito o trem aqui. Pessoal, estão conseguindo acompanhar minha tela, né? Sim. Esse exercício aqui, pessoal, foi inclusive um que foi passado para vocês. Tá? Então, o que ele solicita aqui? Vamos lembrar primeiro a questão da determinação de tensão quando eu estou solicitando uma peça por torque. Então, lembrando que o torque é quando eu estou solicitando essa peça através de um momento externo. Então, esse momento, esse torque que é gerado externamente à peça, se ela tiver uma resistência interna, ele vai acabar transmitindo para o interior dessa peça, causando aquela tendência a torcer a peça. Tá? Então, por isso que chama torção. Na torção, pessoal, é como se, para analisar a interferência desse esforço na peça, é como se eu fatiasse essa peça em várias seções. Por que se chama seção? Justamente por conta disso. É como se eu estivesse seccionando a peça. Seccionar é cortar. Então, eu vou cortar essa peça e olhar de frente. No caso desse eixo aqui, por exemplo, pessoal, nós temos ali um eixo circular. Então, quando eu seccionar, quando eu olhar a seção dele, vai ser uma seção circular, tá? E ele vai estar sendo torcido. Torcido pelo quê? Ali a gente tem uma manivela. Então, eu tenho um braço de alavanca onde eu vou atuar com uma força. Vocês conseguem ver o cursor do meu mouse aqui? Sim. Eu vou ter uma força atuando aqui. E essa força, ela vai estar de modo a fazer com que exista uma tendência ao giro, que é o resultado final que eu quero aqui. Eu quero girar esse componente atuando com um torque aqui nesse eixo. Quem lembra, pessoal, me falem aí, por favor, o que seria o torque? Como que eu calculo o torque e como que se configura um torque? Eu queria ouvir de vocês. O torque é a força dele ali que vai fazer para girar ali a peça ali, né? No caso, aquele eixo. Uma força é a tendência ao giro da peça, né? Isso. Com essas Então, eu tenho palavras. um torque resultante aqui nesse eixo, que ele advém de uma força que está sendo aplicada aqui na ponta, não é? Isso. Então, quanto maior for essa alavanca, vocês concordam que o torque vai ser maior, já discutimos isso, né? Sim. Então, se tivesse uma alavanca muito maior, para uma mesma força, eu teria um torque ali naquele eixo muito maior. Então, o que a gente define com isso? Que o torque vai depender do tamanho dessa alavanca e da força que eu estou aplicando. Então, até coloquei aqui para vocês, ó, o cálculo do torque. O torque é a mesma coisa que a multiplicação entre a força e a distância, pessoal, entre o ponto de aplicação dessa força até o eixo que eu estou considerando o torque. Então, a distância entre esse ponto em que a força está sendo aplicada até o eixo é a distância que eu utilizo para poder calcular esse torque. O torque aqui, pessoal, nada mais é, quando eu analiso assim essas alavancas, é como se eu estivesse multiplicando, estivesse fazendo uma multiplicação da força. A força que eu estou aplicando aqui vai gerar um torque que vai ser cada vez maior quanto maior for esse comprimento. E aí o exercício vai pedir o seguinte: para a figura abaixo, que é essa vermelhinha aqui, eu vou estar aplicando a força aqui, ó, que ele já disse que é de 500 newton. E ele quer, na letra A, calcule o torque
colocado pela manivela, sabendo que essa manivela aqui, pessoal, roxinha, tem um comprimento de 300 milímetros. Sabendo que torque é força vezes a distância não seria o comprimento dela, então? Sim ou não? Sim. Isso. Então tá. Como que eu vou fazer essa conta aqui, pessoal? Então, eu preciso saber ali na A qual que é o torque. Então, aqui seria a letra A. Torque igual a força vezes a distância. Portanto, o torque será o quê? Qual que é a força que está sendo aplicada aqui na manivela? Tem em algum lugar? 500 newtons. 500 newton multiplicado por... Qual que é a distância mesmo? 300 milímetros? 300 milímetros. A gente coloca, pessoal, se eu estou usando em newtons, ali é interessante que eu coloque a unidade em metros, que é no sistema internacional, certo? 0,30. 0,30? É. Todo mundo concorda? Se não concordar, 0,30 é a tava mesma por aí. coisa que 0,300? Sim. Coisa. Então, o que dá? 500 vezes 0,300. Vixe, professor, não estou entendendo nada. O microfone está com interferência. Que tá com interferência, professor. Ligar o microfone de vocês, pessoal. Aí, a hora que vocês forem falar, vocês ligam rapidinho, pode ser? Beleza. A gente vê se para essa... Aí, agora parou, né? Sim, agora parou. Aí, a hora que vocês forem falar, vocês clicam aí para abrir o microfone e falam. Combinado? Então, 500 newton multiplicado por 0,3 metros, ou 0,300 metros, daria 1.666,66666 newton vezes metro, não é? O Ricardão entrando aí. Então, pessoal, para arredondar aqui, vamos por 1.666,67 newton metro. Eu consigo melhorar esse número para ficar menos feio? Pessoal, vocês estão acompanhando na calculadora aí? Está dando isso mesmo? Professor, eu não estou entendendo. Vamos voltar. A torção, pessoal, é como se eu pegasse esse eixo aqui e fizesse uma força, mas não é uma força convencional como a gente estava aplicando antes, que era uma força que tendia a comprimir, a tracionar, ou muitas vezes a causar uma deformação, no sentido de causar uma deflexão, tá? Aqui, a gente está causando uma força no sentido de gerar uma torção. Então, vocês imaginam lá um parafuso, um eixo, alguma coisa que seja longilínea, ou seja, ele tem um determinado comprimento, geralmente vai ser maior do que o seu diâmetro. Então, eu tenho uma peça lá que tem uma determinada dimensão e, na maioria das vezes, a torção vai ser aplicada em eixos, pessoal. Então, a gente vai ter, na maioria das vezes, peças com a seção circular. Então, eu vou estar causando um esforço no sentido de torcê-lo, ok? Esse esforço, pessoal, eu poderia aplicar essa força diretamente aqui no eixo, tá? Poderia gerar essa força diretamente aqui no eixo, ou numa forma de multiplicar esse torque, eu acabo usando alavancas, que a gente já sabe que é o que facilita na aplicação de um torque. É a historinha lá que a gente falava para desapertar um parafuso de roda, por exemplo, de automóvel. Quanto maior for a chave, maior a facilidade para fazer a remoção, porque o torque ele vai ser maior por uma mesma força que eu tenho capacidade de aplicar. Nessa distância em que eu estou aplicando aqui em relação à manivela, pessoal, o tamanho dessa manivela aqui, que ele definiu aqui como sendo de 300 milímetros, eu tenho um determinado torque. Mas quanto que eu tenho de torque vai depender da força que eu estou aplicando aqui na ponta dessa manivela. E nesse caso é de 500 newton, também foi passado aqui.
Então, eu tenho uma forcinha aplicando aqui de 500, e isso vai estar gerando um torque aqui nesse eixo cinza, porque ele está ligado a essa manivela, que eu preciso descobrir de quanto é. A fórmula do torque, pessoal, todo torque vai ser a força aplicada multiplicado pela distância entre o ponto que essa força está sendo aplicada até o centro do eixo aqui. Então, o torque, usando a letra T aqui, é a força multiplicado pela distância. Então, torque é FD. A força foi passada aqui a 500 newton. E a distância é de 300 milímetros. 300 milímetros, quando a gente transforma para metro, é 0,3, certo? E aí eu multiplico um pelo outro. Quando eu multiplico um pelo outro, vocês acompanhem para mim. Vê se dá isso. 1.666? Não é 150, professor? O 500 meu tá e 0,3? O meu deu 150 também. Meu deu 150 também. Coloquei, eu bati errado aqui então, né? Claro É que isso dá. que, isso que eu falei que eu não tô entendendo, porque eu não tava entendendo aquele de onde saiu aquele monte de 6 ali, ó. O professor de vocês está sem a calculadora científica aqui, está fazendo só cagada. Então, 500 Newton-metro, que é a mesma coisa. 150, professor. 150. Hã? É 150. Tira o zero lá. Desculpa, 150 Newton-metro. Aí. Vou arrumar aqui. E receber, por isso que o professor viu esse monte de zero aí. Oi? Hoje é dia de receber, por isso que o professor viu esse monte de zero aí. Ah, acertou, rapaz. Estou recebendo a do governo agora. Pura bucha. Alguém tentando entrar? Não. Acho que é o Copel aí, tá no telefone, né? Pega barulho. 150. Newton-metro. Beleza, descobri qual que é o torque atuante naquele ponto. Beleza? Na B aqui, pessoal, a tensão de torção sobre o eixo, sabendo que ele tem um diâmetro de 24 milímetros, qual seria a tensão a que essas seções, ou seja, lembra que a gente falou que ia fatiar todo esse eixo? Então, cada seção dele vai estar submetido a uma determinada torção que vai depender, pessoal, disso aqui, ó. Se eu tenho um eixo maciço, ele vai ser definido por essa fórmula primeira aqui. Tal, que é a letra que significa tensão, que relaciona com a tensão, é 16 vezes o torque que está sendo aplicado nessa peça, dividido por π vezes d ao cubo. Na verdade, pessoal, lá em flexão a gente utilizava o momento polar de inércia, lembra? Utilizava o momento de inércia, aliás. Agora a gente utiliza o momento polar de inércia. Então a fórmula ela fica um pouquinho maior, só que a gente simplificando ela, a gente chega nesse formato aqui, tá? São 16 vezes o torque, dividido pela constante π, multiplicado pelo diâmetro ao cubo. Então, como esse eixo aqui é maciço, é essa fórmula. Se ele fosse vazado, se ele tivesse o interior ali, se ele fosse tubular, nós teríamos essa outra fórmula que vai relacionar o diâmetro externo e o diâmetro interno. Mas isso aqui fica para um outro exercício. Aqui a gente vai usar 16 vezes o torque dividido pelo π vezes d ao cubo. Então, a tensão é 16 vezes o torque dividido por π multiplicado por d ao cubo. Certo? Agora eu queria que vocês fizessem aí.
Em cima, pessoal, nós vamos ter 16 vezes número aí. Qual que é o valor do torque que eu achei? 16 vezes 150. 3,14. Microfone. Multiplicado pelo diâmetro. Qual que é o diâmetro que foi dado lá, pessoal? 24 milímetros. 24 milímetros para transformar para metro, no sistema internacional, seria 0,024, certo? Elevado ao cubo. Então, em cima, pessoal, 16 vezes 150... Tá tudo errado a conta que eu fiz aqui, porque eu tinha errado o torque, né? Vou fazer de novo aqui. 16 vezes 150 daria 2.400 em cima, certo? Dividido. Agora temos que multiplicar o π multiplicado por 0,024 elevado ao cubo. Que dá 4,343, é isso? Calcularam aí? Aproximadamente isso. Como que eu faria essa conta aí na calculadora, pessoal? Eu teria que montar algo mais ou menos assim. Quem que tiver com a calculadora científica aí, tá? Poderia pressionar lá a letra π, multiplicar, abre o parênteses, 0,024. Aí eu venho aqui, ó, em x ao cubo, que estou elevando ele ao cubo. E aí o resultado daria 4,343, mais ou menos, vezes 10 a menos 5, é isso? Que eu consigo transformar, pessoal, como que eu divido agora esse número por esse? Ou se eu não quiser usar exponencial, pessoal, número exponencial assim, como que eu transformo esse número aqui, tá aí na base 10, para um número... Eu não posso contar as vírgulas, pessoal, à esquerda. Como está menos 5 aqui, eu contar à esquerda. Atenção. A mesma coisa que 2.400 dividido por 0. Por que que eu coloquei esse número, pessoal? Se eu pegar 4,343 vezes 10 a menos 5, eu preciso passar 5 casas a vírgula para a esquerda. Ela estava aqui antes, não estava? Ela estava aqui onde está o cursor. Ela estava aqui. Eu preciso passar 5 para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Passei 5 casas para a esquerda. O meu número, então, se tornou isso aqui. E esse número eu poderia obter até mesmo já na calculadora. E agora eu faço, então, a divisão de 2.400 por esse número. 2.400 dividido por 0,123444343. Que me dá 55... Quanto que deu aí, pessoal? Pessoal, qual que é a unidade de tensão, por favor?
Ó, vamos retomar aqui. Eu estou querendo saber, pessoal, qual será a tensão nesse eixo, porque eu quero escolher, por exemplo, qual que é o material que tem que fabricar ele. Então, eu já decidi que ele tem que ter 24 milímetros, por questões ali estéticas e de espaço. Eu também sei que a força que está sendo aplicada é de 500 newton. E a manivela que eu tenho é de 300 milímetros. Eu já sei o torque que vai ser gerado ali, porque eu calculei pela força e a distância. Só que agora eu preciso saber qual que é a tensão. E qual que é, pessoal, a unidade de medida para tensão? Quem que lembra? Pascal? Esse número aqui, 55.261.340 pascal, eu consigo deixar ele mais apresentável? Mega, né? Mega Pascal. Ó, aqui eu tenho 261 mil, seriam a mesma coisa que 261 quilo. Como aqui é na casa do milhão, então 55 milhões de pascal, mesma coisa que 55 megapascal. Então, o que eu faço? Eu deixo 55 aqui, coloco a vírgula e o restante, 26134, aqui vamos até arredondar, ó, 26134, o resto fica pequenininho. Já passaria para mega pascal, Pascal. que é o resultado aqui da tensão que vai estar atuando nesse eixo. Professor, O que isso vai me ajudar? Vai me ajudar justamente a descobrir qual material que suportaria esse esforço, considerando aqui as dimensões que eu tenho. Tá? Alguém ia perguntar algo? eu. Oi. Esse resultado de 55.261 aí, o meu deu 55.262, 133. Essa diferença pequena pode ser, às vezes, pelo valor do PI que foi utilizado. Porque eu já puxei da calculadora, né? Peguei os 2.400 e dividi pelo ANS. Às vezes foi o arredondamento que eu fiz aqui, ó, no 4343 aqui. Porque ele Aí dava deu 4.343, o meu deu 4.343. 4,343. Será que o 262 ele arredondou para cima? Porque eu dividi, eu multipliquei, né, o 0,024 pelo π. Isso. Daí o resultado, eu peguei os 2.400 e dividi pelo. Daí já eu cliquei lá no ANS, que daí ele já pegou o resultado, né? Provavelmente o seu deu mais correto, então. Então aqui deu 262? Deu 55.262.133,02. Vamos arredondar assim, ó, 262 megapascal. Mas essa diferencinha não interfere Não. em nada. Isso aí é normal, isso aí é tranquilo. O importante mesmo é a gente observar aqui em torno de 55 megapascal. Tá? E aí, pessoal, a gente conseguiria selecionar num projeto, de um equipamento, seja lá o que for, qual que seria o material para se aproximar dessa resistência à torção. Aquela tabela, pessoal, que nós tínhamos, deixa eu ver se eu acho aqui.
Pessoal, nesse caso aqui da tabela que vocês têm, opa, algo inesperado. Essa tabela aqui, pessoal, está muito lerdo. Nessa tabela aqui nós avaliaríamos, tá vendo que aqui é a letra tal que a gente tá utilizando? Porque aqui seria a tensão chamada de tensão normal. Ela é utilizado esse sigma aqui, ó. Então aqui para tração, para compressão. E aqui, pessoal, a letra tal seria a torção. Observe que a resistência à torção, ela geralmente, ó, ela é menor do que uma resistência que eu tenho para compressão ou tração. Porque na torção eu vou estar solicitando o material um pouco mais. Tá? Então vamos ver. Resultado lá. 55 mega. Então eu teria, ó, qualquer um desses materiais aqui suportariam aquele esforço que está sendo feito lá. Até porque a alavanca é pequena, né? A força aplicada também não é tão elevada, enfim. Então, nesse caso aqui, até mesmo se fosse um eixo de alumínio lá, ele suportaria. Tá? Alumínio... Então, no caso da torção, professor, Oi. o material tem que ser menos duro por causa da torção? Como é que é, Ricardo? O material tem que ser menos duro? Não, a questão ali de ser mais ou menos duro não é a questão, porque ele não vai chegar no momento de deformar. Até porque a tensão admissível aqui é antes dele começar a deformar. Então, ele vai sofrer a torção, e essa torção que ele vai sofrer vai gerar uma deformação maior ou menor quanto mais duro ele for. Então, mais duro ele deforma menos, e menos duro ele deforma mais. Só que tudo isso que a gente está considerando aqui na tabela, Ricardo, é antes de acontecer uma deformação permanente. Na verdade, ele vai suportar, por exemplo, aqui, se aquele eixo fosse de alumínio, ele suportaria até 135 megapascal. E essa conta que a gente faz, pessoal, da tensão, nós estamos calculando a tensão máxima, tá? A tensão máxima, eu estou pegando ali dentro do material qual que é a tensão que ele tá sendo submetido. Tá? Então, em diferentes pontos ali do material, eu vou ter umas tensões maiores ou menores. Só que aqui eu estou considerando a máxima. Tá bom? Então, se a máxima é 155, e se eu estivesse fazendo lá com o aço 1020, por exemplo, ele suportaria até 320. Ou seja, eu estou trabalhando com folga. Né? Mesmo que eu tivesse aí um fator de segurança bem elevado, um fator de segurança de 2, por exemplo, eu teria uma tensão admissível ali de até aqui de até 160. Então, ainda estaria tranquilamente aí com folga. Certo? Pessoal, alguma dúvida quanto a esse cálculo? Tirando essa parte aqui que nós temos o diâmetro elevado ao cubo, tem que multiplicar pelo π e tudo mais, tudo isso é aquele cuidado que a gente tem que ter para fazer ali as divisões, né? Ou seja, fazer as multiplicações em cima, fazer as multiplicações embaixo, para depois pegar os resultados e fazer a divisão final. Só cuidar para não misturar aí na hora de fazer a equação. Tirando isso, pessoal, é bem tranquilo, né? Porque o fato de existir uma torção aqui é só a gente avaliar qual que é a força que está sendo envolvida, olhar se é um tubo ou se é um eixo maciço e analisar as distâncias aqui. Beleza? Aqui, pessoal, nós temos um outro exercício
E agora a gente vai estar avaliando o seguinte. Imagine o seguinte, eu tenho um braço aqui para fazer uma alavanca, é como se fosse uma chave de aperto. Tá? E o que está acontecendo? Aqui as distâncias são diferentes. Eu estou aplicando com a mão direita aqui, vamos imaginar, eu estou aplicando 75 newton no sentido de girar essa chave no sentido horário. Né? Se eu olhando ela de frente ali, eu estou tendendo, como a força de 75 está para baixo ali na mão direita, a tendência é fazer um giro horário. Da mesma forma, que como está para cima aqui, pessoal, a força da mão esquerda, ela também está tendendo a girar no sentido horário, concorda? Por quê? Porque uma está puxando para baixo e a outra para cima. Eu estou fazendo o giro no sentido horário. Por quê? Porque esse braço de alavanca está ligado ali no centro, tá? Que é o ponto A. Então, aqui no ponto A, está sendo feita a ligação dessa haste, e essa haste está mais deslocada aqui para o lado direito. Ela tem 200 milímetros aqui para a direita e apenas 150 para a esquerda. Está aqui, está no desenho. Então, as duas forças são iguais, só que as distâncias são diferentes. Eu vou estar gerando, então, pessoal, torques iguais ou torques diferentes? Torques diferentes. Torques diferentes. Se a gente for lembrar, pessoal, vamos voltar naquela equação. O torque é a força multiplicado pela distância entre o ponto de aplicação da força e o ponto que eu estou considerando. O ponto que eu estou considerando é o ponto A. Então, colocando lá. Qual que é o torque, então, pessoal? Está aqui. Como eles estão apontando do mesmo lado, basta eu fazer a soma. Professor, tá chiando tudo. Tá dando para escutar. É melhor. Como eu tenho, pessoal, dois torques atuantes aqui, eu preciso fazer o somatório dos dois para descobrir qual que é o torque resultante no caso. Então, eu teria F, vamos chamar aqui de FD1 mais F multiplicado por D2. Tá? Então, vamos considerar D1 a distância entre a mão esquerda e ponto A, e D2 a distância entre o ponto A e a mão direita. Como que eu vou calcular esse torque, então? O torque resultante ali no ponto A seria a força aplicada à esquerda, que é de 75 newtons, multiplicado pela distância 1, que é 150 milímetros. Isso dá quanto em metro? 0,15? 0,15. Mais os mesmos 75, porque a força aqui na mão direita é a mesma, multiplicado pela distância 0,20. E é o que a gente considerou ali, que é na mão direita, que é de 0,20 metros. Nessa primeira perna aí de equação, pessoal, temos calcular aí, vai dar 15 aqui na primeira, mais 25, é isso? Não. Errado. Tá certo, é que você põe o 0,20 primeiro, né? O resultado do 0,20, né? Que daí no caso dá 15 e o outro dá 11,25. Tá, deu ainda? É. Ah, tá. Não, tá certo. É que tem o meu tava tampando aqui, tava Esse é o tampando aqui. resultado do 75. Beleza, 26,25. Esse é o resultado, pessoal, que eu tenho do torque total. Qual que é a unidade de medida para torque? $16 vezes o torque? Não é Pascal?
Ah, tá. A medida é Newton, né? A medida é em Newton. É Newton. Atenção. Pascal é tensão. Ah, é verdade. Aí eu pensei que o senhor tava perguntando já lá outra lá já. Desculpa aí. Olha, tá avançado o Rafael, velho. Ô, Éder, segura aí, não vai terminando tudo, não. Professor, eu tô animado porque essa é a única que eu tô conseguindo entender. Ô, rapaz, fico feliz aí, ó. E o que você não entendeu, nós vamos pegar um dia para fazer tudo de novo. Porque aquelas últimas aulas lá não me entram na cabeça, não. Vamos retomar, então. Pessoal, quando eu tiver na dúvida de qual unidade de medida é a resposta, eu posso pensar o seguinte: a fórmula é que tem torque igual a força multiplicado por uma distância. Força, Igual a Newton, né? a gente sabe que é Newton. Newton é letra N maiúscula. E aí é Newton vezes metro. A gente sabe que é metro, é letra M minúscula. Então a resposta vai ser Newton metro. Combinado? Então o torque é Newton metro. Se alguém perguntar para vocês, pessoal, qual que é o torque do carro de vocês, por exemplo, ou da moto de vocês, provavelmente lá vai estar em quilograma-força metro. Também tem um pontinho assim, se ela separar. Ou seja, quilograma-força metro, por quê? Porque quilograma-força é uma unidade de força e metro é uma unidade de distância. É uma das formas de representar o torque. Aqui no sistema internacional a gente vai usar Newton metro. Então, esse é o torque que eu encontrei, e esse torque vai estar agindo. Esse torque vai estar agindo, pessoal. Esse torque vai estar agindo em toda a extensão desse tubo aqui. Por que eu digo tubo? Vamos voltar lá no enunciado. O conjunto é composto por duas seções. Por que duas seções? Porque ele tem duas diferentes seções. Se eu cortar aqui e olhar, é um diâmetro. Se eu cortar essa parte da frente e olhar, é outro diâmetro. Tá? É um tubo de aço galvanizado, interligados por uma redução em B. Ou seja, o ponto B aqui é o que separa a parte mais grossa, de maior diâmetro, da parte de menor diâmetro. Só isso que ele explicou por enquanto. Vamos continuar. O tubo menor, aqui o mais fino, tem diâmetro externo de 18,75. É o diâmetro que eu estou olhando aqui, ó. Só que ele tem um outro dado. E o diâmetro interno é de 17. Então, eu tenho o diâmetro externo de 18,75. Eu tenho a espessura da parede do tubo. E se eu medir o diâmetro dele por dentro, ele vai ter 17. Tá? E o tubo maior, pessoal, tem 25 aqui no diâmetro de fora e 21,5 no diâmetro interno. Então, ele é oco também, ele é um tubo. E internamente ele tem 21,5 milímetros de diâmetro. Se o tubo estiver firmemente preso à parede, por que ele fala isso, pessoal? A gente aqui só está se preocupado se ele está preso à parede ou não pelo seguinte: se eu for causar torção em algum material, se eu estou com essa caneta aqui e vou tentar causar torção nela, como ela não está resistindo a essa torção, eu não vou causar deformação interna nela. Agora, se eu pegar e segurar aqui do outro lado e tentar causar uma torção, como ela está fixa, aí sim eu acabo gerando deformação interna nela. Por quê? Porque a resistência que ela está tendo ao giro vai causar uma força contrária ao movimento que vai gerar essa tensão interna. É como se ela estivesse brigando para não girar, entendeu? Por isso que ela torce. Então, esse fato de estar dizendo que está preso à parede é somente para isso. É para comprovar que existe uma... Ela está firme ali para não girar. Então, a parede aqui seria o ponto C. O que ele está pedindo, pessoal? Determine a tensão de cisalhamento máxima desenvolvida em cada seção do tubo quando o conjugado mostrado estiver aplicado ao cabo da chave. Conjugado, pessoal, é quando eu tenho um conjugado de forças. Esse conjugado de forças ele está gerando uma tendência de rotação nesse material.
E aí, o que eu preciso fazer, então? Eu volto lá para a formulazinha e analiso. Qual que eu vou usar das duas? Esse material ali, pessoal, É de ele baixo, né? tá, é maciço ou é vazado? Vazado, né? Como ele é um tubo, né, pessoal? Ele é uma seção transversal vazada. Se eu cortar ele e olhar de frente, é como se fosse uma seção anelar ali. Ele é um anel, tá? Vai ter a espessura da parede, diâmetro externo e diâmetro interno. Então, eu vou utilizar essa parte inferior aqui, essa fórmula inferior. E ela é o seguinte, pessoal, é 16 vezes o torque que está sendo aplicado, multiplicado pelo diâmetro, tá vendo um Ezinho aqui? Diâmetro externo, tá? Tudo isso dividido pelo π, multiplicado, ao invés de eu multiplicar somente pelo diâmetro ao cubo, eu preciso saber a diferença entre os dois diâmetros ao cubo, ou seja, o diâmetro de fora ao cubo menos o diâmetro de dentro ao cubo. O professor vai ficar maior ainda, o Zé Reginaldo vai pirar agora, vai ficar louco. Mas vamos seguir. Então, 16 π dE dividido por π dE ao cubo menos dI ao cubo. Eu já sei qual que é o torque. Então, no momento de fazer a substituição do T aqui, eu já sei quanto vai ser, que é o 26,25. Tá? Então, tensão igual a 16 multiplicado pelo torque, multiplicado pelo diâmetro externo. Tudo isso dividido por π, multiplicado por diâmetro externo ao cubo, menos diâmetro interno também elevado ao cubo. Tá? Essa é a formulinha bagunçada que eu estou passando para vocês. Oi. Lembra eu como que faz para fazer o cálculo ao cubo aqui na calculadora? Você tem Elevado aí à terceira. Você mostra ela aí na tua tela. Aqui em cima os botõezinhos mais escuros, certo? Certo. Pode utilizar um símbolo. Ali vai ter um x elevado ao cubo, não tem? Tem. Então, para o número elevado ao quadrado ou o número elevado ao cubo, você pode usar esse x elevado a 2 ou x elevado a 3. Se for um número maior que isso, se for elevado à quarta, por exemplo, você utiliza um símbolo como se fosse um acento circunflexo. É Sei. um triangular assim. Você utiliza aquele e depois coloca o número que você quer. Tá? Ok. Como aqui Obrigado. é o cubo, você digita o valor do diâmetro e aperta o x3 ali, tá? Ok, obrigado. Nada. Então, pessoal, quanto que vai dar aqui? 16 multiplicado pelo torque que eu tenho, que é 26,25, multiplicado pelo diâmetro externo. Agora tem um porém, pessoal. 26 Nós ali, professor. precisamos fazer dois cálculos pelo seguinte. Eu tenho a haste AB, eu tenho a haste de B até C. Certo? Eu tenho a haste que vai de A até B e tenho de B até C. Então, nós vamos fazer aqui, ó, tensão de A a B. Tá bom? Tensão de A a B. E aqui, como é a parte de A a B, nós vamos utilizar os valores de diâmetro daqui. Depois, quando for calcular de B a C, nós vamos usar os valores de diâmetro daqui. Tá? E aí eu pergunto para vocês o seguinte, pessoal. Ali eu tenho, imaginem esse tubo, ele muda de diâmetro e continua até lá na parede. E eu estou aplicando torque. Esse torque que é aplicado aqui no ponto A, ele vai ser o mesmo para toda a extensão. Ou seja, eu estou aplicando o mesmo torque para o tubo mais grosso e o torque para o tubo mais fino. Onde que eu vou ter uma tensão maior? Não vamos calcular, a gente não sabe o valor ainda, tá? Eu quero saber assim,
sem saber quanto vai dar numericamente, mas analiticamente, vocês me dizem o quê? Qual que é o lado e qual que é o lado que eu tenho uma tensão maior? Eu acredito De que A a B, né? já B. Aí, B, não é? Todo mundo acha que é de A a B? Eu acho. Ou é o C lá no cantinho lá que vai dar o problema. Acho que nesse tem um diâmetro menor aí, entre A e B. Se tem o diâmetro menor, é como se ele tivesse uma menor resistência, não é? Não é que ele tem menor resistência, é que a tensão que vai atuar ali realmente é maior. E o Éder falou um negócio interessante também. O Éder falou o seguinte: lá na ponta, lá no final, ele vai. É o que geralmente vai acontecer de romper, não é? Mas por que, por exemplo, se fosse para quebrar esse componente, pessoal, onde queria quebrar? Lá no C, porque até na pergunta do problema aí, pergunta, né? Qual que é a força de cisalhamento lá que vai. Ele pergunta a força de cisalhamento máxima, né? Desenvolvida em cada uma das seções. Ele quer saber a tensão máxima aqui e a tensão máxima aqui. Mas se eu fosse perguntar para vocês, se fosse quebrar esse componente, ele poderia quebrar aqui ou aqui. Ele vai quebrar justamente no de menor diâmetro, não vai? Se eu estiver aplicando o mesmo torque aqui. Só que em que posição ele romperia? Quanto mais distante do ponto, não seria? Mais perto de onde Mais tá próximo. girando, né? No caso aí. Tá dando torque. Tá, porque a deformação seria maior, não é? Sim. Certo? Lembra daquele, quando a gente falou da deformação, que nós tínhamos uma linha neutra, em que ela iria aumentando até chegar o mais próximo da aplicação. Mas passando aqui, pessoal, passando aqui para a nossa conta, a gente vai calcular a tensão de A para B. Vocês me falaram que a tensão aqui tem que dar maior. Então, se por um acaso vocês calcularem a tensão aqui e depois a tensão aqui, e ela der maior aqui entre B e C, a gente já saberia que tem alguma coisa errada no cálculo, porque a maior tem que dar onde é menor o diâmetro. Correto? Então, a tensão de A a B, nós vamos utilizar os valores de diâmetro de A a B. Diâmetro externo de A a B, pessoal, é esse de 18,75, certo? Quanto que dá em metro? Ô, professor, corrige lá o 25. O 25. Obrigado. Dividido por 3,14 multiplicado por... Agora eu preciso colocar o 0,01875 de novo. Elevado ao cubo. Menos... Qual é o diâmetro interno? Era 17? Metro fica 0,017, também elevado ao cubo. Certo? Pessoal bom de calculadora aí, quanto que vai dar a parte de cima da equação? 16 vezes 26 por 25 vezes 0,01875. 7,875. Isso. Certo? Bom, pelo menos o meu deu isso, né? E embaixo, como que eu faço a conta de baixo? Acha os cubos primeiro, né? Vou achar os cubos, depois subtrai um do outro, multiplica esse resultado pelo pi, que é o 314. Isso. Que vai dar quanto aí?
Dá 5,274 exponencial a menos... Feito. Deu isso? Chegaram nesse resultado aqui, pessoal? Sim, sim. Zé Reginaldo. Zé Reginaldo, foi embora? Você foi embora, Zé Reginaldo? Tô aqui pertinho, tô aqui pertinho. Você tá muito quieto. Ele não reclamou hoje ainda, né, rapaz? Então, quando ele não reclama, eu não sei mais o que fazer. Eu acho que tá tudo errado, porque ele não reclamou. Tá Eu só tranquilo. tô vendo atrapalhada só. Meu Deus do céu, isso é uma confusão, não é conta, é uma confusão. Isso é uma confusão. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos devagarzinho. Agora, pessoal, preciso dividir. Lembrando lá, ó, se eu tenho um número vezes 10 a menos 6, para transformar ele para um número, digamos aí, convencional, seria a mesma coisa. Vamos repetir aqui, ó, 7,875 dividido por... Eu tenho que pegar aqui, ó, e passar a vírgula 6 casas para a esquerda. Então, daria aqui 5 zeros, 5,274. A mesma coisa que eu dividi 7,875 por 0,0000005274. Quanto vai dar isso, Reginaldo? $1 milhão? Quanto deu aí, Éder? Não, eu tô lá em cima, hein? Eu queria perguntar pro senhor por que na minha calculadora o 7875 aí deu 78,75, não 7,875. Onde que eu errei a vírgula aqui? Vamos ver. 16 vezes O 26. milímetro aqui. 16,25 vezes 0,1875. Dá 78,75. É que você usou 0,18, né? 0,018. É isso mesmo. 0,018. 18 milímetros vai dar 1 centímetro É. e 8, né? Então dá É 0,0875. É só esse detalhe. 0,018. É isso mesmo. Aí vai dar 7,875. No caderno eu escrevi 0,18, mas aqui na calculadora eu coloquei 0,18. E aí, pessoal, o que vai dar de resposta? Ó, o professor, Oi, pode falar. deu 1,493,174,061. O meu deu 4,153,275 vezes 10 a menos 5. Tem algo diferente aí, viu, Eric? Vai começar as apostas já ou não? Teria que estar mais 5, né? Pessoal, o Reginaldo, é isso aqui que deu 1.493.174? É 0,061. 0,061. Tá. O Eric, deu a 10 a menos 5 o seu? O meu foi. Eu vou fazer de novo aqui, ó. 0,875 dividido por 0,505274. Ah, foi isso mesmo, professor. Deu certo? 1.493 e 174,061. isso, eu acho que eu tinha colocado vezes ao invés de dividir. Tranquilo. Pessoal, consigo melhorar isso aqui? Qual que é a unidade de medida mesmo? Megapascal. Dá pra mudar.
Pascal dá para colocar em mega, né? Mega, não é isso? Transforma para mega, fica 1 mega, 493 4. Alguém achou um valor diferente, pessoal? Alguém que tenha achado um valor diferente? Ou tá tudo igual? Deu isso daí. Beleza. Eu terminei o exercício? De jeito nenhum. Não. Falta a parte de B ao C, né? De B a C. Então agora eu preciso fazer a tensão entre B e C. E essa tensão ela é calculada da mesma forma, considerando inclusive que o torque que foi aplicado aqui na ponta, ele vai ser o mesmo que vai ser transmitido por ela para cá. O torque é o mesmo, apesar dessa distância. Porque eu estou considerando aqui que não está tendo perda, tá bom, pessoal? Estou tendo perda de torque aqui. Então, eu sei que o T eu vou trocar pelos 26,25 que eu já havia utilizado. Então, vai ser 16 multiplicado por 26,25. Agora, eu preciso multiplicar pelo diâmetro externo, só que agora o diâmetro externo da parte maior, que foi passado que é de 25. Então, tem 25 fora e 21,5 interno. Então, aqui, 0,025 metros, tá? Dividido por número π, multiplicado, diâmetro externo, os mesmos, 0,025 elevado ao cubo, menos, agora o diâmetro interno é 0,0, é 21,5, né? Então vai dar 0,0215 também, elevado ao cubo. Isso tudo é o que vai ser dividido por aqui, depois eu divido pela parte inferior. E aí a gente tem que fazer agora a mesma coisa. Vou perguntar de novo, que é para não esquecer. Essa tensão tem que dar maior ou menor do que a que a gente acabou de calcular? Essa que está em Menor. vermelho aqui é de AB. Tem que dar menor, né? Menor. Então, se por um acaso acontecer alguma coisa na nossa conta de dar maior, tem coisa errada. 16 vezes 26,25 multiplicado por 0,025. Dá 10,5? Batam na calculadora aí.
10,5, professor. 10,5. E a parte de baixo, pessoal? Eu tenho lá o π multiplicado por 0,025 ao cubo menos 0,0215 ao cubo. Eu teria lá 0, seria mais ou menos isso. Que é a mesma coisa. O que vai dar na calculadora de vocês aí vai dar 10,5 dividido por 1,7865 vezes 10 elevado a menos 5. Veja se bateu aí. Isso aí. Certo? O meu bateu. Quanto que dá o resultado final, então? Cinco, 587. 587 739, 739 vírgula 4421. Isso em Pascal? Pascal. Consigo melhorar, Éder? Positivo. Como que eu faço? 587, 739 megapascal. 587. Aqui vai uma vírgula? Vírgula. 739 megapascal. Me diz uma coisa. Se eu tenho aqui, ó, vamos ver aqui, dá 587 mil, não é? 587.739. Eu estou ainda na casa do milhar. Não estou ainda do milhão. Então, no milhar não é quilo. Para ser mega, teria que ter aqui pelo menos 1 milhão, não teria? Teria que ter outras casas aqui, ó. Então, 587 mil, cada mil é 1 quilo, né? Se 1000 é 1 quilo, aqui eu coloco no lugar do mega, eu vou ficar. Melhorou agora? 587,739, podemos arredondar aí 587,74 quilopascal. Essa é a tensão que está agindo, vai ficar quilo. Ou eu poderia transformar para... Só que aí ficaria 0,587 megapascal. Não tem problema. Só que, como eu não tenho nenhuma casa aqui na casa do milhão, por isso que fica o zero aqui, 0,587 megapascal. Entendi. E aí o seguinte, pessoal, eu tenho... Vamos arredondar aqui para a gente analisar. Eu tenho mais ou menos 0,6 megapascal. E aqui eu tenho mais ou menos 1,5 megapascal. Olhem só, pessoal, como que a diferença de diâmetro reduz drasticamente a tensão que tá atuando aqui. Então, eu tenho lá 1,5 megapascal contra praticamente meio megapascal. Ou seja, eu tenho uma tensão quase 3 vezes maior no diâmetro menor aqui. E o diâmetro não é tão menor assim. A gente está saindo de um diâmetro de quase 19 para um diâmetro para 25. Tá? Então, essa diferença de diâmetro, pessoal, claro que também aí a questão da espessura da parede também pode influenciar. Falando em espessura da parede, pessoal, qual que é a espessura da parede do tubo mais estreito aqui? Eu tenho 17 interno
e 18,75 externo. O diâmetro é a soma total. A parede, pessoal, é igual quando a gente pegava dente de engrenagem lá, né? Eu tenho que dividir por 2. Então, nós temos 18,75 menos 17, eu teria 1,75 milímetros. Então, a parede seria metade disso, não é? Certo? Alô? Alô? Oi. Tá desligado. Tenho 1,75 milímetros de diferença de diâmetro. Eu divido isso por 2, dá quanto? .875. 875, isso mesmo. Parede 0,875 milímetros. paredinha, né? E no segundo eu tenho 25 e 21,5, ou seja, eu tenho 4,5 de diferença. Eu tenho 4,5 de diferença. Tenho que dividir por 2. Dá 2,25 de parede, não dá? Sim. 2,25. Então, não somente, pessoal, a diferença de diâmetro, mas também a diferença de espessura de parede. Tá? Então, a espessura de parede do tubo lá no tubo mais grosso, ela é maior. Faz com que ele também tenha uma tensão ali mais amena. Tranquilo? Pessoal, alguma dúvida desse exercício aqui? Ó, vocês viram que ele é um pouco mais complexo por conta da necessidade de calcular 2 vezes aqui, né? E também porque ele está com uma diferença aqui de distância. Então, eu preciso analisar o torque resultante. Mas, tranquilo, né? Beleza? Alguma pergunta? Não. Foi entendível. Beleza. O Copel acordou? O Brodó tomou um choque? O Copel acordou, o Copel tava dormindo. Oi. Por volta de cortar o cabelo. Brigou com Pessoal, a cabeleireira. então, próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre cisalhamento, tá? E depois a gente segue com outros assuntos. Combinado? Qualquer coisa, procure a gente lá pelo grupo, manda e-mail, mensagem, o que for preciso. Professor, Oi. só falar em cisalhamento aí, sobre a pergunta do problema lá, o torque de cisalhamento vai ser esse resultado final, então, no caso? Isso. Ali ele falou cisalhamento, mas é o seguinte, a torção, ela gera, na verdade, só colocar o mudo. A torção, ela gera, na verdade, como se fosse um cisalhamento entre as seções que eu tenho naquela peça. Então, você imagina lá, aquela barra que estava lá do ponto C até ali na frente no ponto A, a hora que eu torcer, é como se eu dividisse ela por infinitas... É como se eu pegasse várias folhas de papel e colocasse uma em cima da outra. Então, se eu pegar meu caderno aqui, que é um emaranhado de folha de papel, e eu tentar torcer ele, é como se uma folha tentasse escorregar uma em relação à outra. Não é isso que vai acontecer? Ele vai tentar escorregar uma em relação à outra. Isso é uma força, como se fosse uma força de cisalhamento, tentando separar uma seção da outra. Tentando separar, no nosso exemplo aqui, uma folha da outra. Por isso que ele chamou cisalhamento lá. Mas, na verdade, o que ele queria é a tensão de torção. Tá? Que é a mesma coisa que vai gerar esse deslizamento entre uma seção e outra. Combinado? Pessoal, Beleza. obrigado. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Valeu, E até professor. quinta-feira. Um abraço. Valeu, gente. Valeu. Até. Boa Até a noite, próxima. meninos. Parou.